Hoje nós vamos falar sobre o quarto desafio oculto que você tem aí na sua vida, que às vezes atrapalha você, impede você de seguir na sua jornada. O quarto motivo oculto aqui que você tem, que às vezes você não percebe, tá? Às vezes a gente não percebe, a gente acha que tá com a gente, mas não tá. É a falta de disciplina. Disciplina é uma coisa complicada, porque as pessoas elas confundem disciplina com monotonia, né? Fazer todo dia a mesma coisa. Não é isso, gente. Disciplina não é fazer todo dia a mesma coisa. Disciplina é você se empenhar no seu planejamento para conquistar o seu quadro na parede. Todo dia você vai fazer um pouquinho de alguma coisa que não é igual, não pode ser igual, para você chegar mais perto do seu quadro na parede. Você quer um quadro na parede, se pendurou lá pro ano que vem, você quer pegar aquele quadro, você tem que ter disciplina. E a falta de disciplina não deixa você chegar lá. E aí as pessoas confundem, né? Disciplina com monotonia. Ai, tem que fazer todo dia a mesma coisa. Não pode fazer todo dia a mesma coisa. O que a gente faz todo dia a mesma coisa? A gente escova os dentes, a gente toma banho, lava o rosto. Disciplina é você fazer coisas, você tem que fazer para ser disciplina. Todo dia, um pouquinho para chegar mais perto do seu quadro. E esse fazer todo dia um pouquinho tem que estar relacionado ao seu quadro na parede. Por isso que tem que ter um planejamento e um PAP. Porque se você não tiver planejamento e PAP, você não vai saber o que você vai fazer todo dia, o pouquinho que você vai fazer, quanto de pouquinho, porque você tem que colocar um tempo também, não é assim, jogar, né, fazer por fazer e não saber o que vai fazer. Aí você vai ficar, em vez de chegar perto, você vai ficar mais distante do seu projeto, do seu objetivo, do seu propósito que você colocou lá na parede, do seu quadro. Então, disciplina é fundamental para você conseguir chegar lá. E essa disciplina você tem que colocar aí na sua rotina. A rotina são as coisas que você faz todo dia, tá? É uma rotina. Seus trabalhos, todo dia você tem que fazer aquilo, vira rotina, porque você faz todo dia. E aí você tem que abrir um espaço nessa rotina aí para colocar o seu PAP, que aí você vai trabalhar para chegar lá no seu quadro na parede. Você tem que abrir um espaço na sua rotina. E aí você tem que olhar para a sua rotina, olha para ela e ver o que você está fazendo aí de supérfluo. Quando a gente coloca quadros na parede, quando a gente quer um propósito, um objetivo, quando a gente planeja chegar, a gente vê com clareza, né? Por isso que tem a clareza. Quando você faz todo aquele projeto lá que eu falei para vocês lá na aula da clareza, aquelas perguntas todas, você observa, você olha para sua rotina e fala, mas eu estou fazendo isso para quê, né? Não tá me levando a lugar nenhum. Aí você tira da sua rotina essa coisa que não te leva a lugar nenhum, que não está fazendo peso nenhum, que não está te dando nada em troca, e coloca a sua disciplina do seu PAP. Coloca o que você tem que fazer para chegar mais perto do seu quadro. Então, como que eu consigo manter a disciplina? Você mantém através do seu planejamento e do seu PAP. O seu plano de ação pessoal. Você vai ter que encaixar o seu PAP na sua rotina. E ele tem que estar conectado, o conteúdo dele, o que você vai fazer, tem que estar relacionado ao seu quadro na parede. Não é fazer qualquer coisa, não é jogar lá alguma coisa, não. Tem que estar relacionado com o seu quadro na parede. Não é isso que você deseja? Então você tem que ter disciplina. E a gente não tem noção de disciplina, tá? Por isso que você tem que fazer um PAP. Por isso que você tem que colocar aí o seu planejamento, tudo escrito, desenhadinho, bonitinho, e fazer um PAP. Porque é esse PAP que vai te dar essa visão de disciplina.
Você vai fazer com ele e você vai perceber que você está caminhando por causa dele. A visão está na sua frente. Lembra que eu falei que o cérebro é muito visual? Qualquer cérebro. Se você vê, ele lembra o que você tem que fazer. Se você não vê, ele esquece. Então não adianta colocar um quadro na parede, falar que vai fazer, ou então lá no dia 31 você vai fazer sua listinha, os seus planos, porque o seu cérebro vai estar em festa. Ele nem vai lembrar, não vai dar nem a mínima para você depois. Então quando chegar março, os seus planos eles vão se esmilinguindo, tá? Eles vão assim se dissolvendo. Aí você não tem nenhum planejamento, você não tem nenhum papo, você não tem disciplina nenhuma. E o que vai acontecer? Você não vai fazer, não vai acontecer nada. Você não vai conquistar seus quadros na parede pensando assim. O trajeto para chegar no quadro na parede não é fácil. Não é para ninguém. Por isso que tem que ter disciplina. Então esses motivos ocultos, eles estão aí. Se você não abrir os olhos para eles, se você não começar a focar e tirar eles de dentro de você e mudar isso, não vai acontecer. Porque chegar lá na festa, fazer listinha, fazer plano e falar que vai fazer, não vai rolar. Já falei, já expliquei como que acontece, vocês precisam assistir as lives. Não vai rolar, tá? Então a disciplina é fundamental. Disciplina é você focar naquilo que você tem que fazer. E pra gente focar, a gente tem que ter um material para focar. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter algo. Eu coloco tudo aqui na minha cara. Eu prego na parede. E eu coloco. E todo dia tem que olhar para ele, porque seu cérebro é sacana. Ele te engana, ele te manipula. E já falei, né? Ele é forte. Ele é forte. Ele vai te dar um jeitinho assim de fazer com que você não vá. Ele vai enganar você, vai te levar por outro caminho. E você vai pensar que está fazendo. E no final do ano você chega lá e você olha, os seus quadros estão lá. Você não conseguiu pegar nenhum. Aquela sensação, né, que você está chegando é tudo mentira. Então você precisa ter uma disciplina. E o seu planejamento e o seu PAP. Planejamento é uma coisa e PAP é outra, tá? Planejamento é você planejar o que você deseja, como você deseja. Eu já expliquei nas lives, não vou falar de novo. Então vocês assistam as lives. E o PAP é um plano de ação, pessoal. Então é o que você vai fazer. Quais trabalhos você tem que fazer, as tarefas que você tem que desenvolver para você chegar mais perto do seu quadro. É pessoal porque é seu, não é o meu PAP, não é o PAP de outra pessoa, é o seu PAP. É você que quer chegar lá. Então você vai descobrir seus pontos fracos e fortes. Você vai descobrir como lidar com isso, como fazer um planejamento. Eu já estou ensinando você a fazer isso até lá. Como que eu vou desenvolver isso? Eu vou te ensinar nas aulas. Mas você precisa estar com um plano já. Você já precisa estar com os seus quadros na parede. Você já tem que estar desenhado aí. O que você quer, porque você quer. Está tudo lá explicado nas lives anteriores. Vocês precisam assistir. Precisa ir lá para ver. Tá? Como que faz? E aí, gente, é sentar a bunda na cadeira. Se eu quero alguma coisa pro meu ano, se eu quero desenvolver algo, se eu quero conquistar, se eu tenho propósitos, eu tenho que sentar a bunda na cadeira e desenhar. Escrever. Ó, estão vendo lá atrás, gente, ó, meus cadernos? Eu sou dos cadernos, eu coloco tudo no caderno. Eu coloco tudo no caderno. E eu colo na parede também. Então, o meu PAP fica grudado na minha cara. Porque eu tenho que ter disciplina. Tenho que fazer todo dia um pouco. Se eu não fizer todo dia um pouco, eu não chego perto dos meus quadros. Eu não consigo nem chegar na metade do caminho. Porque as pedras, elas vão aparecer. E se você não tiver um plano de ação, como que você vai saltar nas pedras? Então, isso é muito importante. Então, disciplina é fundamental para tudo que você for fazer na sua vida. Se você não tiver a tal da disciplina, fazer e fazer, não é fingir que vai fazer, é fazer. Você não consegue chegar a lugar nenhum, fazer nada. Então, às vezes as pessoas, elas fazem planos,
e elas não vão. Elas não conseguem conquistar os planos, ou desenvolver os planos, ou chegar perto daqueles planos que elas tinham, por falta de disciplina. Então, para a disciplina acontecer, você tem que ter uma rotina. Rotina. A rotina vai gerar hábitos, e os hábitos vai se transformar em uma disciplina, mas para isso tem que ter um plano. E esse plano vai ter que caber no seu dia. Então você vai ter que deixar espaços aí da sua rotina para você encaixar o seu PAP. O que você vai fazer? O que eu vou jogar fora agora? Que eu não vou ficar, eu vou colocar o meu PAP nesse lugar. O que não serve para mim? O que eu estou fazendo de vazio, que não está adiantando, que não estou fazendo, mas não está me trazendo nada. Não está me satisfazendo, não está fazendo com que eu chegue perto dos meus quadros. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo que está sendo banal? É banal, não tem motivo de eu fazer, porque... E aí, nesse período aí, nesse momento que você detectar isso, que você vai colocar o seu projeto, o seu plano de ação, e vai, com a sua disciplina. Mas será que eu vou ter disciplina? Sim, porque você tem que seguir o PAP. Você tem que seguir seu PAP. Não sou uma pessoa disciplinada, não sou indisciplinada, mas com o PAP, na sua visão, todo dia você já sabe o que você vai fazer. Você vai desenvolver essas atividades. Não tem como não se disciplinar, não tem como ser disciplinado. Você vai ser, você vai conseguir ser. Por quê? Fazendo todo dia um pouco. Ninguém vai sair se matando, né? Se cansando de fazer algo, porque essas coisas, quando você quer um quadro na parede, gente, as coisas acontecem gradualmente. Não é de um dia para o outro. Você não faz a hoje para amanhã já está pronto. Não é assim que funciona. A gente sabe. Mas você tem 365 dias para você desenvolver aí o seu planejamento. Sabe o planejamento que você fez? Os seus quadros aí que você quer? E tem quadros que vão demorar mais de 365 dias. Como eu falei ontem, a minha casa própria, o meu planejamento, né, o nosso, foi de 10 anos. Então tem quadros na parede que são ambiciosos. E aí demora mais tempo. Só que em 5 anos nós já estávamos dentro da nossa casa. Eu expliquei para você ontem, contei como foi. Então, quando você tem um planejamento e você trabalha, você tem disciplina em cima desse plano aí seu, as coisas, elas vão. A sua jornada, ela vai se desenvolvendo. Você vai conseguindo atravessar essa jornada. Mas sem plano e não tendo a disciplina, sem disciplina você não consegue. Então, para você começar uma disciplina, faz um plano de ação, coloca aí na parede, que você enxergue todo dia. Eu quero tal coisa, então meu plano é esse. Todo dia eu vou fazer um pouquinho. E aí no meu PAP tem as metas, metinhas e metonas. Então é tudo dividido, tudo bonitinho. Então é tudo mais leve. A coisa fica leve, porque a jornada tem que ser leve. O processo, você tem que viver o processo. Porque é no processo que você aprende a desenvolver, a ser forte, a descobrir seus pontos fortes, a jogar fora os pontos fracos. É no processo, é na jornada que a gente descobre coisas que a gente não sabia que a gente tinha pra gente deixar com a gente ou pra gente jogar fora. Tem coisas que tem que jogar fora, não pode usar, tem que abandonar no meio do caminho. Então é só tendo um planejamento, um plano de ação, para você conseguir ter disciplina. Você não consegue uma disciplina se você não tem um projeto, um planejamento. Porque você não sabe o que você vai fazer. E aí qualquer coisa que você fizer, você acha que está fazendo em prol de você ou do seu projeto, mas não está. Então a disciplina você conquista fazendo planejamento,
tendo a visão clara dos seus quadros na parede e fazendo um plano de ação. Sem isso, a disciplina não funciona. As coisas que você faz hoje, que você é disciplinada a fazer, pessoa, são coisas que você sabe que você tem que fazer, porque você começou fazendo e você sabe, você tem essa visão de que você tem que fazer. Porque se você não fizer, as coisas não vão. Porque é você que tem que fazer. É a mesma coisa aqui. Se você quer seu quadro na parede, se você quer conquistar algo ano que vem, você tem que planejar agora, tem que colocar seus quadros agora, tem que desenhar o que você quer agora, para fazer um plano para desenvolver isso. Por quê? Porque você ainda não conhece como você vai atravessar a sua jornada, você não sabe ainda. Então, essa disciplina, ela tem que ser construída com materiais. Não dá para falar assim, eu quero começar, eu quero comprar um carro novo. O ano que vem vou comprar um carro novo. Aí você só fala. Aí lá no dia 31 você fala, meu plano para o ano que vem é comprar um carro novo. Você acha mesmo que você fazendo só isso, você vai conseguir comprar o seu carro novo? Você vai sentar, meditar e ficar, e o carro vai vir? Não vai. Aí você chega no final do ano que vem, você fala, putz, eu não consegui comprar meu carro novo, o ano foi ruim. Mas o ano que vem vai mudar. O ano que vem vai ser diferente. E não vai ser diferente. O ano que vem não vai mudar, vai ficar igual. 365 dias. Se for bissexto, 366. Vai ter 12 meses. Vai ter semanas. 7 dias na semana. O dia com 24 horas não muda. O ano não muda. Quem tem que mudar? A pessoa. Você tem que mudar. Você tem que olhar para você e falar, por que eu não estou conseguindo ir? Por que eu não consegui o meu carro novo? Mas se você quer um carro novo, quer colocar esse quadro na parede, que é para você ambicioso, um carro 0 km, você tem que começar a planejar agora. Você tem que colocar o quadro na parede e já fazer o planejamento. E eu já expliquei nas aulas anteriores como que você faz isso. Mas você tem que chegar lá no dia 1º, comemorar o quê? O meu planejamento para o ano que vem, né? O meu quadro na parede já está pendurado lá e o meu planejamento está pronto. Então agora é só festejar isso, comemorar. O seu cérebro já sabe o que você quer. E ele não vai esquecer, porque você vai colocar na parede, você vai grudar em algum lugar, você vai trabalhar com o seu papi e você todo dia vai fazer um pouquinho. Então você tem 365 dias para chegar perto do seu quadro. Seu quadro na parede que você colocou. Você vai trabalhar para isso. Então tem todo um plano, um planejamento e tem todas as suas tarefinhas que você vai fazer todo dia. E aí a coisa vai. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Você saber o que você quer e como você vai conquistar. E todo dia você fazer as tarefinhas que tem que fazer. Isso é disciplina. Só que para essa disciplina acontecer, você tem que ter algo nas suas mãos. Tem que ter algo para você, palpável, físico, para você pegar. Porque o seu cérebro, só com as suas ideias, ele não vai te ajudar. Não vai rolar, você não vai conseguir fazer. A sua disciplina não vai acontecer. Então, essa falta de disciplina, que é esse trabalhar com esses materiais, não deixe que a gente chegue perto do nosso propósito. Eu quero viajar, o meu quadro na parede é viajar. Eu quero fazer uma viagem no final do ano que vem. Quero passar fora, não quero ficar aqui. E aí você tem que fazer o quê? Já, seu projeto. Agora, tem que ser hoje. Não deixar lá no dia 31 e falar assim, pro ano que vem vou viajar. O ano que vem, no final do ano que vem não vou estar aqui. Quero viajar. E aí você acha que o seu cérebro vai ajudar você a conquistar isso? Você acha que você vai ter forças para conquistar isso? Não vai. Você pode começar no maior pique, em janeiro, fazendo alguma coisa, fevereiro, mas você não planejou nada. Você não fez nenhum plano. O seu cérebro vai desestimular você, porque você não teve disciplina antes. Senta e planeja. Eu já ensinei como você faz. Vai lá na aula anterior, nas lives. Como que eu faço planejamento? Quais perguntas eu tenho que fazer? O que eu tenho que escrever aqui?
Tudo. Para onde eu vou? Quanto vai custar a minha viagem? Quantos dias eu vou ficar lá? Vou de avião, vou de barco, vou do quê? Que eu vou de canoa? Como que eu vou viajar de carro, de ônibus? Tudo, tem que colocar tudo no papel. Tudo. E aí você tira o valor dessa viagem. Você consegue, eu vou para uma agência de viagem, fica mais fácil, que ela te dá o valor todinho. Faz isso, aí você já sabe o valor da sua viagem. Você já fez hoje isso, já visualizou. Seu cérebro já sabe o que você quer. Isso é disciplina. Disciplina é quando você senta e faz acontecer. Quando você projeta, quando você desenha, você escreve, isso é disciplina. E quando você desenvolve seu plano, coloca lá e todo dia anterior você já vai fazendo o que você vai fazer amanhã, coloca, escreve, coloca tudo. Eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso nas aulas. Você põe e desenvolve. Isso é disciplina. E não importa qual é o seu quadro na parede. Sem disciplina, não vai. Então, essa disciplina que você tem de fazer o projeto, né, de colocar os quadros na parede. Quantos quadros eu posso pôr na parede? Eu sugiro que no máximo 3 quadros na parede. Se for muito ambicioso, né? Se tiver um quadro muito ambicioso, coloque só ele. Por quê? Porque você precisa trabalhar mais, né? Para chegar perto do seu quadro na parede, se ele for muito ambicioso. Mas se ele não for, eu sugiro que você tenha só até 3 quadros na parede, cada ano. Que você pode, porque você vai focar em um de cada vez, você não vai conseguir fazer os 3, não existe, tá? O foco é um só, em um quadro. E aí, como eu falei nas lives anteriores, é por ordem cronológica, necessidade da sua vida. Não é um quadro aleatório que você não está precisando dele agora. Tem que ser quadros que sejam colocados em ordem cronológica e de necessidades suas. Não é necessidade que você necessita, mas você quer aquele quadro para agora, porque você precisa que ele esteja na sua vida. Quais são esses quadros? E aí vai por ordem, né, de necessidade, de desejo, de essas coisas. Aí vem primeiro, segundo, terceiro. Se for ambicioso, um só, para começar. E aí, gente, qual é o limite de tempo? São 5 anos. 5 anos, que é o ciclo para você ficar com esses quadros aí, para você pegar eles para você. Você tem 5 anos para desenvolver isso. Então, você tem 5 anos para pegar os seus 3 quadros. Depois de 5 anos, você troca seus quadros. Então, você tem que prestar atenção quais quadros você quer. Quais as suas necessidades, quais são os seus desejos mesmo, que vai ser bom para sua vida nesses 5 anos. Entendeu? Nesses 5 anos, o que eu preciso, o que eu quero realizar, qual é o meu propósito, qual é o meu desejo. Então, esses 3 quadros, eles têm a duração, assim, o ciclo de 5 anos para você conquistá-los. Então, quanto mais você for disciplinada, pessoa, mais rápido você chega e pega seu quadro. Quanto mais disciplina tiver, ou seja, quanto mais você se empenhar em planejar, fazer seu PAP, cumprir suas tarefas, mais rápido você chega. Como eu falei ontem na live, a minha casa própria, nós demos o prazo de 10 anos. Só que era eu e o meu finado marido, nós éramos em 2 e a gente queria a mesma coisa, a gente queria a casa. Então a gente uniu a fome com a vontade de comer, né? A vontade dos dois, né? Aquela garra, a gente conseguiu em 5 anos. E como eu falei, não teve financiamento, não teve empréstimo, nós não entramos no banco para pedir nada. Foi assim uma disciplina 100%. Nós fomos disciplinados mesmo com o nosso quadro ambicioso que estava na parede.
Então, essa disciplina, ela precisa ser assim, bem estruturada para você cumprir, para você ser, né, disciplinada, porque não dá para fazer de qualquer jeito, senão não vai acontecer. Então, não é uma brincadeirinha, não é um joguinho, tá? Que você vai fazendo e brincando e não. O processo, às vezes, no começo, ele pesa um pouco, porque você não está acostumado a lidar com esse tipo de coisa. São ferramentas que você nunca usou, que você vai usar. Ferramentas que você desconhece, mas que você precisa ter na sua vida, porque vai ajudar você. Então, no começo parece que fica tão pesado, mas depois que você começa a entender o processo, fica leve. Por quê? Precisa ficar leve. As ferramentas vão ajudar você a saltar as pedras, porque as pedras vão aparecer, tá? Umas pequenininhas, outras grandes, elas vão surgir. E você precisa estar bem com você, você precisa se conhecer um pouco, você precisa saber um pouco sobre a sua pessoa interna, você precisa conhecer um pouquinho seu cérebro, como que ele funciona. Tudo isso eu estou explicando nas lives. Já tá tendo uns spoilers na live. Muito importante. Você precisa saber que acontece com você. Que acontece com você, comigo, com todo mundo. Somos seres humanos, né? E a gente precisa se conectar com a gente mesmo. Às vezes a gente esquece de olhar pra gente, né? A gente fica olhando em volta e a gente se perde nesse mundo aí. Então a gente tem que botar o pé no chão. E se a gente quer alguma coisa, seja ela qual for essa coisa, pendura na parede, coloca o seu quadro lá e olha para ele todo dia. E tenha disciplina. Se comprometa com você. É você. As coisas não vão acontecer se você ficar pensando no outro. E não leve nada para o lado pessoal. Às vezes as pessoas elas se magoam muito, elas se ferem muito, elas se deprimem, se angustiam, sentem uma tristeza porque elas levam tudo para o lado pessoal. As coisas não acontecem para você por você. As coisas simplesmente acontecem e nós estamos inseridos nesses acontecimentos aí. Não é por causa de você e não é para você. Simplesmente acontece e nós temos que saber lidar com isso. Por isso que a gente tem que conhecer o nosso ser. Você tem que saber quem é você na fila do pão. Começa daí. E tudo isso, gente, é disciplina. Quando você começa a estudar, quando você começa a se importar, porque nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós estamos perdendo quem nós somos. É só olhar em volta. Você vai perceber que as coisas estão desandando. O que vai acontecer com essa nossa geração aí? Nova que está chegando. Daqui uns 10 anos. Então a gente precisa se reconectar com a gente, e a gente está se perdendo no meio dessa geração. Eu já vejo pessoas da minha época que está se perdendo no meio dessa nova geração. Está perdendo a sua identidade, está perdendo seus valores, está perdendo a sua essência, porque essa geração que está vindo é muito forte. O processo que está acontecendo com essa geração é muito forte, porque tem uma tecnologia muito evoluída. Vocês não imaginam o poder que está tendo essa tecnologia de hoje. E essa tecnologia, ela entra dentro da sua cabeça. Ela muda você. Então, se você não se conhecer, se não lembrar dos seus valores, da sua essência, que eu falei ontem lá, das mudinhas que você traz, né? Das espécies A e B. Se você não começar a dividir isso, e você já misturou todas as mudas, as pessoas estão misturando as mudinhas hoje. E elas estão perdendo a sua própria identidade. Elas estão entrando nessa vibe aí dessa nova geração, essa tecnologia poderosíssima que tem aqui, que nós estamos envolvidos, né? Nós que já somos mais uma geração mais anterior a essa. E nós estamos envolvidos com essa geração nova.
E a gente está se perdendo no meio delas, porque ela é muito forte, é poderosa. Então, quem que vai ajudar essa geração nova? Nós, da geração antiga, da geração mais anterior, ao ano 2000. Nós, da geração dos anos 80, 90, é que vamos ajudar essas pessoas. Nós que já vivemos assim uma jornada intensa, somos nós que vamos ajudar essa geração aí. Nós temos que ter a nossa essência para continuar passando para eles. Os nossos valores não podemos perder de jeito nenhum para passar para eles. Porque eles precisam ter valores, precisam ter essência, senão eles não vão suportar isso. Eles não vão suportar viver esse novo mundo que veio, que chegou já. Tá aí, batendo, chutando a nossa porta. Então, a nossa essência nós não podemos perder de jeito nenhum. Nossos valores não podemos se misturar com esses valores que estão aí. Tem gente abrindo mão dos seus valores. Tem gente abrindo mão da sua essência e entrando nessa vibe. Então, a gente vai se perder no meio deles. O que nós vamos ajudar em quê? Se a gente vai se perder, vai abrir mão dos valores, não podemos. E esse novo mundo, ele está tentando fazer isso. Ele está pressionando a nossa mente, o nosso cérebro, para que a gente ignore os nossos valores, ignore a nossa essência. Porque se a gente continuar com os nossos valores e a nossa essência, a gente vai estar passando isso para a nova geração. Que essas mudinhas aí, que eu falei ontem sobre as mudinhas que a gente traz, que se transformam em árvores, e a gente vai tirar que mudinha para passar para os nossos, jovens de hoje. Que a gente tem que passar as mudinhas. Quais mudinhas nós vamos passar? Se a gente está se misturando com eles e perdendo isso. A gente está abrindo mão disso. E isso é fato. Se você lê as reportagens, lê as notícias, você vê o que está acontecendo. E as pessoas das antigas gerações, elas estão abrindo mão dos valores. Elas estão se dando por, assim, derrotadas. Ai, não pode com ele, junte-se a ele. Sabe aquele ditado? Está acontecendo isso hoje. Nós estamos perdendo os nossos valores porque a gente está deixando de se levar. Nós estamos jogando a toalha. Sabe assim, estamos jogando a toalha. E não podemos. A gente ainda tem que continuar passando a mudinha boa para essa nova geração. Para eles terem no que se apegar depois. Porque eles vão precisar disso depois. Então nós não podemos perder isso. Por isso que a gente tem que ter disciplina. E tem que continuar fixo no nosso valor, na nossa essência. A gente tem que continuar, sabe, carregando a nossa bandeira. Ah, mas nós somos em menos número. Não interessa, gente. Nós somos menor número. Nós estamos em menor número, né? Não importa. Importa a força do valor. A força da essência. Será que a gente está em menor número mesmo? Não interessa isso. Importa que você sabe que você tem que passar a muda boa. Seus valores, a sua essência, você tem que passar isso. Você tem que continuar com eles aí na sua vida. Então você tem que mostrar para os seus netos, mostrar para os seus filhos, mostrar para os seus sobrinhos, mostrar para os seus bisnetos que você ainda tem valores, que você carrega, que você tem essência. Quando você colocar um quadro na parede, quando você desenvolver um planejamento, essa disciplina você tem que mostrar que você tem. Você tem que ensinar essa nova geração a fazer isso. Seus netos, seus filhos, seus bisnetos, você tem que mostrar. Quando eles verem você desenhando, quando eles verem você colando na parede, eles vão perguntar para você. Eles vão ver e você vai dar uma aula para eles sobre isso. Sobre os quadros na parede, sobre os propósitos, os objetivos que eles têm, como que eles fazem para conquistar.
Você vai mostrar o seu exemplo. Você vai mostrar como que funciona. E isso, gente, eles não vão receber em lugar nenhum essa lição para a vida toda. Eles não vão ter isso em lugar nenhum. Não vai acontecer no Google, não vai acontecer no TikTok, nem no Instagram. Não vai rolar em lugar nenhum essas aulas, esse ensinamento, essa sabedoria, essa essência. Só vai rolar com você. Você que vai passar isso para eles. E eles vão ver. A minha casa, gente, é cheia de papel pregado para todo lado. Eu prego mesmo, não quero nem saber. Os meus quadros estão na parede. Então tem gente que chega aqui e nem pergunta nada. E quando pergunta eu explico. Que são coisas que eu vou construir, vou conquistar. E o planejamento está aqui, meu papo, pregado. Então, se as pessoas querem saber como que funciona, você explica. Com certeza eles vão ver, eles vão perguntar, eles vão querer saber. O que você está fazendo aí, mãe? O que é isso? Que loucura é essa? Ô, vó, o que você está fazendo, vó? E aí você explica, você conta para eles. É disciplina, você tem que fazer todo dia. Disciplina é que você tem que planejar. Disciplina é que você tem que sentar e preparar o seu próximo ano. Mas hoje, junta seus netos, seus filhos, seus bisnetos e fala. Se eles já são jovens, né? Quando é criança, não. Mas se eles já são jovens, têm uma certa idade já, assim, de pegar um compromisso, junta eles e explica. Conta, fala, filhos, o que vocês querem fazer o ano que vem? O que vocês querem que aconteça? Você já trabalha, tem o próprio dinheiro. Já começa fazendo isso. Você tem que transmitir alguma coisa. Essa nova geração, elas não têm onde se apegar. Elas não têm sabedoria nenhuma, não tem lugar nenhum ensinando nada. E a tendência é essa, não ensinar nada. Ensinar disciplina não existe. Você pode procurar, você não vai achar. Eles não têm isso. Então, a disciplina é você que constrói. E aí, o que está faltando? Disciplina. Ninguém está construindo nada, ninguém está planejando nada. Essa nova geração, elas não têm visão de futuro. Por quê? Porque o sistema já está jogando em cima delas o eu do hoje. Que tem que ser hoje, porque amanhã não tem amanhã, não existe amanhã. É essa fala aí. Então tem que consumir hoje, tem que comprar hoje, tem que fazer hoje, tem que tudo hoje. Que o amanhã não existe. Só que eles esquecem que o amanhã vai chegar. E vai chegar para todo mundo. O amanhã vai chegar. E o que essa geração vai estar fazendo? Ou o que nós vamos estar fazendo hoje para quando o amanhã chegar a gente já ter, né, algo conquistado. Então, gente, disciplina é fundamental e a disciplina é você que faz. Disciplina é você que tem. Quando você se empenha a fazer algo, quando você coloca, senta e desenha, isso é disciplina. E você sabe as tarefas que você tem que fazer, você vai lá e faz, isso é disciplina. Quando você planeja e coloca seus quadros na parede, não espera o 31 para você ficar... Ai, meus planos são esses, fazendo listinha. Quando você faz isso antes, isso é disciplina. Então, a disciplina é você que faz. E nós estamos em falta do você que faz. Não está tendo mais o você que faz. Então, as pessoas estão esperando chegar a 31 para festejar. E aí, o que você festeja no dia 31? Você festeja as suas conquistas do ano anterior. Você festeja os seus planejamentos que você já desenvolveu e os seus quadros que você já pendurou para o ano que vem. É isso que você festeja. Agora, fazer listinha, fazer planos, aí o ano que vem não vai acontecer o que você deseja. Porque você não teve disciplina para sentar antes e projetar tudo antes. É isso que tem que fazer. Você precisa projetar, você precisa planejar. Já pendura os quadros na parede. Ou desenha numa folha o que você quer. Tudo isso tem que acontecer.
Você não pode fazer antes, você não pode fazer no dia. No dia não dá. No dia você só comemora que você já fez. O seu cérebro já entendeu o que você quer. Só que você tem que fazer acontecer. Isso é disciplina. E você acha que está acontecendo isso hoje? Está faltando isso hoje. Então, se você não tiver disciplina, a sua rotina não vai acontecer. A rotina de você fazer todo dia uma coisa em prol do seu quadro na parede não vai acontecer. Você não vai ter essa rotina. Essa rotina vai virar um hábito. Quando você começar a fazer, você vai sentir que você precisa fazer todo dia. Em prol de quem? Do seu quadro na parede. Você tem que fazer isso. Você precisa ter esse projeto já desenhado agora. E o quadro tem que estar pendurado lá, ou os quadros, né? Até 3 eu indico para você, tá bom? Até 3 quadros. Você tem um ciclo aí de 5 anos para conquistar os 3. Então, pensa no seu quadro, nos seus quadros, o que você quer. Pensa no seu planejamento, assiste às lives anteriores. Mantenha essa disciplina com você. Se você quer aprender algo, nunca é tarde, não tem idade. Se falta algum quadro para você aí, que você deseja, coloca, que você vai conquistar. Se você fizer o que eu estou pedindo para você fazer, você vai conquistar. Não tem como não conseguir chegar lá. Tá? E a princípio, você não precisa nem de dinheiro para chegar lá. Porque fazer planos, fazer o projeto, desenvolver, fazer o PAP, você não vai gastar nada para isso. Para caminhar todo dia um pouquinho para chegar perto, também você não vai gastar nada. Não vai gastar dinheiro para fazer isso. Você vai planejar primeiro. Primeiro é o planejamento, primeiro é o trabalho. E isso, gente, é todo dia um pouquinho. Isso é disciplina. Isso é disciplina. E você olha em volta, você vê essa disciplina com as pessoas que estão à sua volta. Você vê as pessoas sentarem aí e fazer um planejamento, colocar quadros na parede e desenvolver um projeto em cima disso. Você tem essa amizade com essas pessoas que você é amiga, que você conversa, que você convive, elas fazem isso, são exemplos para você disso, dessa disciplina. Quantas pessoas você conhece que faz isso? Então, quando você começar a fazer isso, né, dessa disciplina de planejar, se você não faz, né? Planejar, colocar quadros na parede, fazer um plano de ação e desenvolver o plano, você vai começar a se distanciar dessas pessoas, tá? Porque a pessoa disciplinada, ela não consegue ficar no mesmo nível que as outras pessoas. A pessoa disciplinada, ela fica distante. Então vai ter horas que você não vai conseguir estar aqui. Vai ter momentos que você não vai estar com as pessoas que estão aqui, com aquelas que não têm disciplina. Você vai estar um nível acima. E aí, cada vez que você se tornar mais disciplinada, começar a desenvolver o seu PAP, né, seu plano de ação aí, pessoal, você vai sentindo que você vai se distanciando mais dessas pessoas. E o que acontece? Tá tudo certo. Tudo certo, tudo tranquilo. Para projetos, objetivos, propósito de vida, para se conhecer, saber quem você é, quem está na pista de dança, quem está no rolê, vai ficando mais distante e tá tudo certo. Ah, quer dizer que eu não vou ter mais contato com essas pessoas? Vai, nas festinhas, reunião de família, e às vezes pode ser que você nem vá nas reuniões de família. Pode ser que você nem vá nas festinhas. Pode ser que você perca o interesse por algumas pessoas daqui. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Não é que você vai brigar com essas pessoas. Não é que você vai... né, é simplesmente
não tem significado mais para você, não faz sentido mais. Porque você já está em outro nível. Você já sabe muito sobre você. Você já sabe, você já está assim com tudo, com a sua visão. Você está olhando, você está vendo as coisas acontecerem para você. Se você continuar aqui, as coisas não vão acontecer. Então, o que você faz? Você vai se distanciando. Gente, isso acontece naturalmente. Não é porque você faz porque você quer. Aí, vou largar esse povo. Não é isso que acontece. É natural. Por quê? Porque você se desenvolve. Porque não tem mais significado você ficar aqui. As coisas estão acontecendo para você. E quem está aqui vai perceber. Como eu falei ontem, as pessoas percebem a transformação da gente. As pessoas veem a transformação da gente. Você não, né? Eu falei ontem na live, você não pintou o cabelo, não fez a unha, não fez maquiagem, não passou batom, não engordou, não emagreceu, não aumentou, não diminuiu. E as pessoas falam que você está diferente. Mas, por quê? Porque você está passando por uma transformação. Primeiro que você está se conhecendo, você sabe quem é você. Você está aí com a sua identidade perfeita. Você olha para você e você consegue se conectar e saber quem é você. Você olha para você e você se descreve exatamente quem é você. Você conhece os seus pontos fortes, você sabe apontar os seus pontos fortes. Você sabe quais são os seus pontos fracos, que já vão ficar lá no dedinho do pé. Os pontos fracos têm que ir para baixo. E você já vai saber isso. E aí a transformação vai acontecendo, é natural. E aí você vai se distanciando das pessoas. Não é porque você quer, que você ficou de mal, é porque é natural. Você vê a discrepância, você vê a diferença de pensamento, você vê a diferença no relacionamento, você vê a diferença na questão de disciplina. Você vê a diferença. E aí aquelas pessoas, elas vão ficando para trás. Por quê? Porque elas não têm a bagagem ou a experiência ou não aprendeu o que você aprendeu. Elas não viu o que você viu. Então, se você quer que alguém daqui, que você acha que vale a pena, porque tem gente que não vale a pena, né? Quando você começar a olhar em volta, com esses conhecimentos aí que eu estou passando para você, você olha em volta e fala, aquela pessoa vale a pena. Então, eu vou passar para ela. Aí você indica uma live, sabe? Você fala da engrenagem da vida, você fala, assiste essas lives aí, segue esse Instagram, sabe? Para aquela pessoa que você acha que vale a pena, que você sabe que ela vai se desenvolver, que ela vai ter força de vontade, que ela vai ter disciplina para fazer. Porque a pessoa precisa ter disciplina, precisa querer ter, né? Porque se ela não quiser também não adianta. Você não pode forçar ninguém a ir com você. A pessoa vai se ela quiser, a pessoa se transforma, a pessoa muda, ninguém muda ninguém. Não existe isso, tá? Você vai se perder na sua jornada, no seu propósito, você não vai conseguir conquistar seus quadros na parede se você quiser mudar alguém. Esquece. Eu já falei, aqui não é o outro, é você. A única coisa que você pode fazer é indicar o Instagram, indicar as lives. Se a pessoa quiser, se você achar que vale a pena, se ela tiver disciplina, ela vai. Ela vai, ainda vai te alcançar. Vocês vão seguir junto. Essas pessoas vão fazer parte do seu plano aqui, do nível acima que você tá. Essas pessoas que, né, que quiserem ir, aprender, se desenvolver, se conhecer mais, voltar às origens, né? Voltar aos valores e às essências que elas têm. Mas se elas não quiserem, você vai ter que deixar para trás. Tem que aprender isso. Isso é fato, gente. Quando você tem uma visão de mundo diferente daquele grupo que você tá, quando você tem um conhecimento maior sobre você, quando você aprende coisas novas e as outras pessoas não estão nem aí. Eu já falei sobre as coisas que você tem que fazer e não fazer. Ficar de boca fechada é uma delas, quando você só indica e fica quieta. Fala pra pessoa. Acho que você devia assistir isso, acho que você devia acompanhar esse canal, acho que você devia, sabe, só fala. Ah, porque assisti uma live, achei interessante, acho que tem tudo a ver com você.
Talvez essa pessoa, né, ela te surpreenda, ela vá, né, ela consiga. E talvez ela te surpreenda para pior, que ela desinteressa totalmente. Mas os valores, os nossos valores, a nossa essência, a gente não pode trocar por nada nesse mundo, gente. Por nada. A gente tem é que passar para frente. E não jogar a toalha. Falar, eu vou fazer isso, não vai adiantar nada. Adianta. A mudinha que você entrega para essa nova geração, pode ser que alguém replante essa mudinha. Cuide dela e ela se transforme naquela árvore maravilhosa. Então a gente não pode esquecer disso. Isso é disciplina. Quando você se compromete e você faz. Só que para isso você tem que ter um plano aí. Você tem que olhar para ele, porque seu cérebro vai te sabotar. Esse novo mundo aqui, maravilhoso, né? Cheio de coisas hollywoodianas, fantásticas, todo mundo tá feliz, vai entrar aí dentro do seu cérebro e vai tentar sabotar você. Já tá sabotando. Tem um monte de pessoas aqui da nossa época que já está sendo sabotada, que ela já está jogando a toalha. Então não vamos deixar que isso aconteça com a gente. Vamos passar a mudinha adiante. Então disciplina, comprometa-se. Não deixe isso sair da sua vida. Então disciplina é isso, é quando você se compromete e você faz. Só que para isso tem que ter um plano. Se não tiver, você se perde na jornada. A jornada vai ficando assim tumultuada, você não sabe mais o que você está fazendo, você nem percebe que você está chegando, você está distanciando. Quando você vê, passou-se 365 dias e você não pegou nenhum quadro que você colocou na parede. Você nem colocou em ordem cronológica, você não sabe qual que vem primeiro, você não sabe nada. Você simplesmente, o ano passou, voou, né? Como a gente fala, o ano voou, nem viu o ano passar. Claro que a gente não vê, que a gente não tem uma disciplina pronta para executar. Então é isso que é importante. Então pensa bem, tá? Tenha disciplina. Construa em cima de alguma coisa. Faça o seu planejamento. Se você não assistiu a aula anterior, a 1 e a 2 e a 3, as lives, assista. Pega um papel, uma caneta, desenha. É desenhar mesmo. É sentar a bunda na cadeira e fazer. Isso é disciplina. Quando você se compromete, você faz. Isso é disciplina. Tá? Então eu espero que essa live tenha ajudado você, esclarecido alguma coisa. Porque nós estamos vendo aí que a disciplina é algo que não existe. Não existe mais. E não é disciplina de se comportar, é disciplina de fazer. Fazer dar certo, fazer acontecer, fazer eu chegar mais perto do meu quadro na parede, fazer eu conquistar o meu quadro na parede. Eu quero meu quadro na parede. Isso é disciplina. É essa disciplina que a gente precisa. É dessa disciplina que eu estou falando. Então a sua ação é importante nesse momento. Agir. Se você não agir agora, dia 31, na passagem do ano, não adianta você fazer planos, porque não vai rolar o ano que vem. Então, faz agora, aconteça agora para você. Faz acontecer. E fique bem. Coloque seu quadro na parede, faça seu planejamento e fique bem. R$19,90. O que você faz com R$19,90? O que você compra com R$19,90? O que acontece com R$19,90 na sua vida? Acontece uma transformação. Acontece coisas que você nem imaginava que fossem acontecer. Coisas boas. Com R$19,90. Não existe esse ensinamento em lugar nenhum. Devia existir na escola esse ensinamento, eu acho. Na grade curricular. Para os jovens aprender já a ter essa disciplina. Sabe? Aprender a fazer isso na vida deles. Eu acho que deveria. Deveria ter já um ensinamento assim. Que é quantos quadros você quer conquistar, o que você vai fazer para conquistar, qual planejamento você tem, faça seu papo e trabalhe em prol dos seus quadros.
E isso já devia estar acontecendo há muito tempo. Mas não é para acontecer, vocês sabem disso. Só olhar aí o mundo que tá aí já, esse novo mundo que chegou, o que está acontecendo com essa geração. É a geração do não faz nada. É a geração do tá tudo pronto. É a geração do apertar o botão e cair na cabeça. E aí? E os valores dessa geração? Será que está sendo passado para eles? Ou a gente está jogando a toalha? Não podemos jogar a toalha. Nunca. Bater na mesma tecla todo dia. Os meus filhos falam para mim: mãe, a senhora é muito chata, a senhora fala a mesma coisa todo dia. Todo dia. Você precisa falar todo dia. Bater na mesma tecla todo dia. E eu falo muito para eles. Sabe, sobre valores, sobre essência, sobre o que é certo, o que é errado, sobre Deus, porque eu temo a Deus, eu acredito muito nele, eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Então, essas coisas, esses valores, tudo que rege a minha espiritualidade, no que eu acredito, eu falo para eles. Sobre respeito, sobre educação, sobre família, esses valores a gente não pode deixar de jeito nenhum de falar para eles. Eles têm que saber. Então, é fundamental que a gente continue passando isso. Então, meus filhos reclamam que eu falo muito a mesma coisa. E eu falo mesmo. Enquanto eu viver, eu vou continuar falando. Eu não vou jogar a toalha. Porque eles precisam saber disso. Eles precisam estar atentos a coisas que são essenciais para a vida humana. Não é essencial para a máquina, não é essencial para a tecnologia, mas é essencial para a vida humana, para a gente sobreviver aqui. E quem não for forte nesse novo mundo vai jogar a toalha. Então eu não quero que meus filhos, as minhas netas, joguem a toalha. Eu não quero que elas desistam delas. Então a gente precisa ter disciplina. E a gente precisa passar isso para frente. Precisa aprender para ensinar para os nossos netos, para os nossos filhos, isso. Mas a gente tem que aprender a fazer para a gente também. Porque a gente também quer um quadrinho na parede. Fala sério. Quem não quer? Quem não tem os quadros aí? Você está viva? Você tem quadros na parede. Você tem projetos. Você tem propósito. E é você que constrói, você que cria, você que vai lá e busca e pega. Não é outra pessoa. Não tem isso de outra pessoa. É você. E não espere ajuda. Ninguém vai te ajudar. E ninguém tá nem aí para você. Esse é o fato. Mas o importante é o que você quer, o que você vai fazer e para quem você está aí. É isso que a gente tem que pensar. Para quem eu estou aqui? Eu estou aqui por mim, primeiro. E eu estou aqui por essas pessoas, pelos meus filhos, pelas minhas netas. Eu estou aqui por eles também. Então, se eu construo, eu mostro para eles que eu estou construindo e como eu estou construindo. Se eu realizo, eu mostro para eles que eu estou realizando e como eu estou realizando. Eu passo isso para eles. E isso, gente, você não aprende em lugar nenhum. Não se aprende na escola. Não se aprende, não tá aí. Dá um Google, não tem. Se tivesse, alguém já tirou. Porque não é pra gente conquistar. Não é pra gente conseguir atravessar a jornada. Não é pra chegar lá. Não é pra gente. É pra gente ficar dependente mesmo. Dependente. E a gente precisa construir o nosso próprio ecossistema para chegar lá. Isso que eu tô falando para você, essa disciplina que eu tô te mostrando, já é um ecossistema seu de funcionamento. É o seu próprio ecossistema que você trabalhar dentro dele, você vai modificar ele. Isso a gente tem que carregar para a vida inteira. Todo mundo devia ter seu próprio ecossistema. Todo mundo devia aprender isso aqui. Para poder chegar lá. Porque a ideia é fazer a gente não chegar lá. A gente depender.
Depender de alguém, de algo, ficar dependente. Não conseguir chegar mesmo. E as coisas estão cada vez mais caminhando para isso. Então, se você quer aprender ter o seu próprio ecossistema funcionando do seu jeito, da sua maneira, começa por aqui. Começa aqui. Faça isso com você. Dê esse momento. Olha para os seus quadros que você colocou ano passado. Você conseguiu quais quadros? Quais falta você conquistar? Ainda estão dentro dos 5 anos. Então você tem mais anos para conquistar seus quadros. Coloca eles de novo lá se você não conseguiu. Faz o seu planejamento, assiste as lives, entenda como fazer. E nas aulas a gente vai desenvolver isso. Além do material que nós temos para trabalhar, que são os nossos pontos fortes e fracos, por que a gente chega no meio da jornada, assim, no meio a gente tem aquela dificuldade para atravessar, é pesado, é duro, é difícil, por quê? E aí a gente vai atravessar essa jornada com esse PAP, com esse planejamento. Você já fez o seu planejamento, e lá no dia 31, festeje, agradeça, você está tudo pronto para você o ano que vem conquistar. É isso, gente. É isso que tem que acontecer. Tá bom? Então eu já vou parar de falar aqui, porque amanhã eu volto de novo para falar mais. Tá? Mas vai pensando nisso. Vai refletindo. Faz uma reflexão sobre essas coisas. É importante a gente refletir agora. Tá? Não deixar para refletir no dia 31 na hora da festa. Não existe isso. Tá? Vou fazer planos, vou refletir o que aconteceu, vou fazer a retrospectiva. Não, a retrospectiva é hoje. Até o dia 28 nós vamos fazer a nossa retrospectiva. E vamos fazer o nosso planejamento e colocar os nossos quadros na parede. Até o dia 28. Faz isso por você. Tenho certeza que se você fizer, você vai sentir um alívio no dia 31. Em janeiro você já começa com a corda toda. E não tem como desanimar no meio da jornada, porque tá lá na parede. Seu PAP vai estar pronto. Então você vem para as aulas, participa das aulas, que você vai aprender a fazer. E não tem como não dar certo. Só se você não for disciplinada mesmo, mas a disciplina você aprende a ter. Só o fato de você sentar, você planejar, você colocar na parede seus quadros, escolher quais você quer, já é disciplina, viu? Isso já é uma disciplina. Você está fazendo. E vai continuar essa jornada aí. E isso é fantástico, gente. Isso é a vida extraordinária. A vida extraordinária é isso. Quando você coloca, quando você olha, você vê tudo pronto, preparado, e você está fazendo, você está vendo as coisas acontecerem, e aquela sensação de leveza que você vai tendo, que as coisas estão acontecendo, porque você está vendo, o seu cérebro está recebendo essa mensagem. As suas engrenagens, elas vão ficando mais leves, rodando mais leve, porque você está lubrificando todo o seu sistema aí. Todo o seu ecossistema. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Quando você visualiza e está acontecendo, você está vendo que está acontecendo, seu cérebro recebe a mensagem, as coisas ficam leves. Não tem coisa mais extraordinária do que isso. Não existe. Então, a nossa jornada aqui, nesse plano, tem que ser extraordinária. A gente tem que saber por que está passando, o que está passando, quando está passando, o que a gente está fazendo. Tem que ver isso. Se você não ver, o seu cérebro não vai sentir, não vai te mandar mensagem nenhuma. É isso, tá? Então eu espero vocês amanhã aqui de novo para a próxima live. E amanhã é o quinto e último motivo oculto que você vai ter. E as outras lives nós vamos continuar trabalhando mais pontos, outros assuntos, tá? Então, mas amanhã é o quinto e último ponto oculto que acontece aí porque você não consegue desenvolver o que você tem para desenvolver. Pegar seus quadros na parede, tá? Luzia Pereira, obrigada, viu? Um beijo pra você no coração. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, me manda no direct, tá? Entra no meu Instagram, me segue e a gente vai estar conversando lá nos stories, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.